Hoje vamos listar os principais aliados da China. A China é uma potência global formidável, com a segunda maior economia do mundo e 18 trilhões de dólares. Ela também é o principal parceiro comercial de outros 120 países. No entanto, é meio difícil ser amigo da China. Enquanto sua influência se expande por continentes, eles têm apenas um tratado formal de defesa com outro país. Neste vídeo, vamos analisar os laços políticos, econômicos e militares entre a China e seus aliados e classificá-los com base em sua importância estratégica e em como eles se encaixam na visão de futuro da China. Primeiro temos a Arábia Saudita, que representa perfeitamente a complexidade de se envolver e fazer parceria com a China. Os chineses compram uma enorme quantidade de petróleo saudita, e como um dos principais fornecedores, os sauditas ficam muito dependentes das exigências chinesas. Então, quando eles dizem que querem negociar em yuan em vez de dólares americanos, os sauditas concordam. A questão é que, enquanto a China quer que o yuan seja uma moeda mais global, usada em todos os tipos de comércio internacional, muito poucas pessoas querem negociar entre si usando o yuan. E assim, pelo fato de os sauditas não usarem o yuan em outras formas de comércio global, com todos os seus outros parceiros, eles não são um aliado totalmente alinhado. Eles também podem oferecer pouco apoio em questões de segurança enfrentadas pela China. Eles carregam o petroleiro que segue para a China e sai do controle dos sauditas. Sim, eles instalaram um oleoduto passando pelo Paquistão que pode servir como outra rota. Mas isso é apenas mais um meio para eles receberem o pagamento. Ao mesmo tempo, a China não projeta muito poder no Oriente Médio. Outro aliado deles, que abordaremos depois, o Irã, está totalmente oposto às preocupações de segurança da Arábia Saudita. Por isso, vamos colocar a Arábia Saudita no nível A, não no S, mesmo sendo um dos principais fornecedores da China. O próximo é o Japão. Você pode se perguntar por que o Japão seria aliado da China. Bem, então você teria que perguntar isso à embaixada chinesa, porque o Japão está listado como um dos 28 países que a China considera um parceiro de alguma forma, em sua declaração formalizada de relações internacionais. Isso ocorre porque, como muitos países, o principal parceiro comercial do Japão é a China. Mas fora da economia, toda a colaboração deles simplesmente desmorona. O Japão é provavelmente o país mais preocupado com a crescente agressividade da China no Mar da China Oriental e está modernizando suas forças armadas e expandindo bases militares em resposta ao risco chinês. Quando consultado, 85% dos japoneses têm visão amplamente negativa da China. Assim, os políticos deles ficam impedidos, mesmo querendo aprofundar os laços. E se olharmos para a história, o primeiro-ministro Shinzo Abe é o criador do quadro Indo-Pacífico, que acabou sendo uma resposta de segurança e defesa ao crescente poder econômico da China. O principal motivo de eles se sentirem tão limitados agora é, em grande parte, pelos esforços de Abe. Por isso, nível E para o Japão. O próximo é a Indonésia, e vamos colocá-la no nível C, porque já fizemos um vídeo inteiro sobre a Indonésia que realmente explica como eles aproveitam tanto os Estados Unidos da América quanto a China para avançar seus próprios interesses. Resumindo, eles estão longe o suficiente da China para não serem muito influenciados, mas usaram o dinheiro da nova Rota da Seda para construir a infraestrutura necessária para transformar sua economia. O próximo é as Filipinas, meio parecido com o Japão. É tipo como a gente poderia até considerar eles como aliados, mas, novamente, eles constam na embaixada chinesa entre os 28 países parceiros. É um grande parceiro comercial das Filipinas, com 41 bilhões de dólares em comércio no ano passado. E, mesmo assim, eles têm várias disputas no Mar do Sul da China sobre a soberania de recifes e águas marítimas que ambos os países reivindicam. Mais recentemente, isso chegou ao auge no segundo Recife Thomas e no navio Sierra Madre, que foi encalhado lá. Mas, em geral, se você está atacando o povo de outros países com canhões de água, batendo neles com martelos e, de modo geral, escalando para a da agressão, não é um grande aliado. Infelizmente, isso também vale para outros países que citaremos depois neste vídeo. Nível E para as Filipinas. O próximo é a Coreia do Sul,
que também vai para o nível I com Filipinas e Japão. E embora tanto a Coreia do Sul quanto o Japão tenham aderido ao Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act, que é um embargo iniciado pelos Estados Unidos, também com a participação dos Países Baixos, com o objetivo de conter a indústria de semicondutores chinesa, a Coreia do Sul tem sido muito menos rigorosa na aplicação do Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act em comparação ao Japão. A Coreia do Sul tem meio que levado isso devagar porque, assim como todos esses outros países, a China é o maior parceiro comercial deles. A Samsung, que é a principal empresa de semicondutores da Coreia do Sul, depende muito do acesso ao mercado chinês. E essa é uma empresa de importância sistêmica para eles. A Samsung representa 22% de todo o produto interno bruto da Coreia do Sul. Essa é a maior porcentagem entre os países desenvolvidos. E assim, embora eles gostassem de estar altamente alinhados com suas alianças ocidentais, eles precisam meio que manter um pé em cada lado para manter a economia funcionando. No entanto, a linha vermelha deles é o país que faz fronteira imediatamente ao norte, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos 7 países nucleares e o único com um tratado de ajuda mútua e cooperação com a China. Esse tratado foi assinado em 1961, vale perguntar por quê. Se um país não tem outros tratados de defesa mútua além desse, por que isso acontece, sendo que, por todos os relatos, a Coreia do Norte faz coisas bastante deploráveis com seus cidadãos e representa um risco real de segurança para praticamente todos os seus vizinhos? E isso acontece porque a Coreia do Norte é o estado tampão mais importante de toda a fronteira da China. Uma das coisas mais difíceis de compreender ou realmente conceituar para pessoas na maioria dos outros países é com quantos países a China faz fronteira. Não vou citar todos de memória, mas são mais de uma dúzia. No caso da Coreia do Norte, logo após sua fronteira está o coração da China. É Pequim, é o norte da China. É uma quantidade enorme dos recursos deles. Se a Coreia do Norte fosse ocupada por um inimigo, o risco de segurança seria ainda maior do que o que a Rússia vê na Ucrânia. Seria ainda mais existencial para eles. Então, por esse motivo, eles estão de braços dados, absolutamente, completamente alinhados com a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte oferece cooperação militar e também a postura anti-Estados Unidos mais confiável de qualquer país que vamos abordar no vídeo de hoje. Por isso, a Coreia do Norte vai para o nível S. Ao descermos para o Sudeste Asiático, vamos para o Laos, que vai para o nível A pelo mesmo motivo da Coreia do Norte. Eles são um importante estado tampão entre China e Vietnã. Porém, o risco e a importância geográfica do Vietnã não são tão grandes. E Laos simplesmente não é um adversário tão formidável quanto a Coreia do Norte seria no caso de uma intervenção militar. Esses países acabam de comemorar 15 anos de parceria estratégica. Há uma enorme quantidade de investimentos da iniciativa Cinturão e Rota indo para o Laos. Por isso, eles permanecem na base do nível A. O próximo é o Vietnã, talvez o caso mais nebuloso dos países analisados neste vídeo, pois aceitam dinheiro da iniciativa Cinturão e Rota. São grandes parceiros comerciais. É um local onde você vê investimento chinês na manufatura vietnamita, já que o custo de vida na China aumentou e eles meio que perderam a competição como o lugar com o menor custo de mão de obra no Sudeste Asiático para a manufatura. Uma forma que a China encontrou para driblar tarifas e sanções foi exportar produtos ao Vietnã, que então os reexporta, mesmo sendo feitos na China, evitando assim as tarifas. Acredito que isso já foi feito no setor de aço e em alguns outros setores. No entanto, ao mesmo tempo, a China fez algumas das reivindicações mais agressivas sobre o território vietnamita, adotando uma postura agressiva no Mar do Sul da China. E na visão míope e centrada nos Estados Unidos da América, que eu, como americano, costumo ter, a gente perde de vista a ideia de que, uau, sabe, o Vietnã nunca vai ficar do nosso lado em questões asiáticas porque tivemos a guerra do Vietnã com eles. Bem, mais recentemente do que isso, depois que a guerra do Vietnã terminou, houve a Guerra Sino-Vietnamita, que foi sobre uma disputa de fronteira entre a China comunista e o Vietnã comunista. Então, sabe, quando você pensa nessas histórias que, sabe, a maioria dos americanos, a maioria do Ocidente ignora ou esqueceu,
Você tem que lembrar que todos esses países são antigos, e eles não esquecem uma guerra que aconteceu há menos de 50 anos. O Vietnã fica no nível C, depois vem o Camboja. O Camboja é provavelmente o país mais pró-China de todos os países do Sudeste Asiático. Eles recebem muitos turistas chineses, já que a China incentiva isso como recompensa pela lealdade do Camboja. E também colaboram militarmente. Então, a reforma da base naval de Riam no Camboja tem acesso compartilhado com as forças de segurança e militares chinesas. O Camboja está no fim do nível A, seguido pela Tailândia. A Tailândia está no nível C, principalmente pelo mesmo motivo da Indonésia, mas está um pouco mais longe da China. Portanto, eles têm um pouco mais de autonomia. Da mesma forma, eles fazem esse jogo de Estados Unidos da América contra a China. Eles vão extrair algumas concessões de ambos, de quem tiver, sabe, a maior vantagem mais do que a maior ameaça, para avançar suas necessidades e ganhos econômicos. Apesar do dinheiro recebido da nova Rota da Seda e dos laços econômicos, não há muito além disso. O próximo é Myanmar. E Myanmar é interessante porque as iniciativas da nova Rota da Seda lá são algumas das mais focadas em aliviar um ponto de estrangulamento estratégico para a China. Em outros vídeos do YouTube, análises militares, as pessoas falam sobre o Estreito de Malaca e como todas as importações de energia que a China recebe passam por esse estreito, e como existem várias entidades que basicamente poderiam bloquear essa rota e causar danos irreparáveis à economia chinesa. Os investimentos em Myanmar têm sido focados em tentar desviar recursos ou criar uma rota alternativa para que os recursos ainda cheguem à China, sem depender tanto daquele estreito por onde passam os petroleiros. O desenvolvimento dos portos de Myanmar também contribuiu para isso, embora o país não seja muito estável. Eles sofreram um golpe militar em 2021, e isso acaba sendo uma fonte de incerteza, apesar do alinhamento estratégico deles. Então, não vamos colocá-los no nível A, mas você pode facilmente ver isso cair para o nível B ou C se as coisas ficarem realmente instáveis em Myanmar. O próximo é as Maldivas, um país pequeno, mas muito estratégico e importante. Eles têm laços econômicos de longa data com a China por meio da iniciativa do Cinturão e Rota e receberam investimentos substanciais. A política externa das Maldivas evoluiu em direção à China. E as Maldivas servem como um ponto intermediário importante no Oceano Índico. Então, as Maldivas estão no nível C. Isso nos leva à Índia, que integra os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com China, Brasil, Rússia e África do Sul. As pessoas veem isso e surgem manchetes dizendo que vão criar uma alternativa ao dólar e acabar com sua hegemonia. E ainda assim, ano após ano, faz-se uma pequena proclamação, cria-se um certo burburinho e nada realmente acontece com isso. Muitos membros nem se dão bem entre si, exceto por alguns laços econômicos. Em 2020 houve um confronto violento entre Índia e China no Vale de Gawan, por causa de uma disputa de fronteira. Muito raramente as pessoas se tornam aliados realmente assustadores umas das outras enquanto, ao mesmo tempo, lidam com uma disputa de fronteira violenta, certo? Na verdade, foi essa disputa que levou a Índia a começar a aumentar seu orçamento militar. Te garanto, eles não fazem isso para se aliarem à China em um cenário de Terceira Guerra Mundial. Eu vejo a Índia como uma das entidades mais eficazes em jogar dos dois lados em conflitos internacionais. Eles ainda estavam importando petróleo russo muito tempo depois da invasão da Ucrânia. Eles participam de diferentes grupos de cooperação com a China, mas ao mesmo tempo recebem enormes investimentos estrangeiros dos Estados Unidos e do Ocidente. Eles jogam dos dois lados, o que os torna pouco confiáveis e sem compromisso. Então vou colocá-los no topo do nível I para este vídeo. Bangladesh vai para o nível B. Na verdade, eles são úteis apenas como um mercado com o qual a China pode negociar e potencialmente como um país tampão ou de contenção para o crescimento da Índia como economia. O fato da importância estratégica de Bangladesh depender da Índia já resume o que você precisa saber sobre a Índia como aliada. E o outro motivo pelo qual a Índia não está particularmente satisfeita com a China é que eles dão muito dinheiro ao Paquistão. Eles compartilham tecnologia militar, eles vendem um monte de equipamentos militares para o Paquistão. E a Índia e o Paquistão entraram em guerra 4 vezes no século passado.
O Paquistão é a principal preocupação de segurança da Índia e também é uma potência nuclear. E o Paquistão também é outro dos corredores econômicos que a China está tentando desenvolver, como uma forma de aliviar a pressão do Estreito de Malaca e de outros pontos de estrangulamento no oceano aberto que eles não conseguem resolver. Enquanto o Paquistão estiver no nível S, será muito difícil para a Índia e China se integrarem e colaborarem em alto nível, especialmente com o Paquistão sendo um dos principais aliados da China. O Sri Lanka exemplifica a iniciativa do Cinturão e Rota e como a China busca acesso aos recursos energéticos do Oriente Médio. Investiram muito dinheiro nos portos do Sri Lanka. Isso pode servir como uma estação de passagem enquanto petroleiros e outros navios seguem em direção ao leste asiático. Fora isso, o Sri Lanka não tem grande importância estratégica. Vamos deixá-los no fim do nível B. O próximo é o Irã, um dos aliados mais importantes da China por razões simples. Primeiro, produzem muita energia. Segundo, tem postura fortemente anti-Estados Unidos da América, semelhante à Coreia do Norte. Seria preciso uma reviravolta enorme, enorme mesmo, para que a posição deles contra os Estados Unidos da América mudasse. Por isso, foram duramente sancionados e agora dependem bastante da China para suprimentos essenciais, materiais e como parceiro comercial. Isso dá à China grande vantagem nessas discussões e permite que compartilhem informações de inteligência. Sendo sincero, enquanto o Irã aumenta sua agressividade no Oriente Médio contra Israel, usando intermediários e outros países, isso desvia a atenção do que a China faz no Mar do Sul da China e no leste asiático. Essa distração traz grande benefício estratégico para a China diante de seu principal adversário. Então, nível S para o Irã. Agora estamos indo para o norte da China, primeiro para a Mongólia. A Mongólia é completamente sem saída para o mar, totalmente dependente da China. Como muitos países, é o seu maior parceiro comercial. E eles estão fazendo muitos investimentos do Cinturão e Rota lá, mas simplesmente não há tanto ganho econômico a ser obtido por esse relacionamento basicamente submisso e secundário que a Mongólia tem com a China. Vamos deixá-los no nível B, pois agem como cachorrinho obediente e fazem o que a China quer, mas não conseguem fazer muito mais. A Rússia, por sua vez, está cada vez mais em situação parecida. Eles estão tão bloqueados pelas sanções ocidentais e tão limitados diplomaticamente por causa da guerra na Ucrânia que têm pouquíssimos parceiros. Eles têm pouquíssimas pessoas alinhadas com eles em uma postura anti-ocidental. Por isso, eles dependem muito da China, não só para suprimentos que fortalecem a indústria e a máquina de guerra russa, mas também como destino para exportar gás natural e petróleo. Então, como parte das negociações que aconteceram, especialmente desde a guerra na Ucrânia, vimos a Rússia ceder parte de sua tecnologia militar, como projetos de submarinos nucleares, para a China em troca do apoio econômico de que precisam desesperadamente para continuar a conduzir sua guerra. A Rússia provavelmente está no topo do nível S entre os aliados da China. E, sabe, a ideia de que eles estão realizando atividades militares conjuntas e exercícios navais juntos não me deixa dormir tranquilo à noite. Esse provavelmente é o maior risco para o mundo ocidental atualmente. E eu acho que os líderes políticos mais espertos ou mais habilidosos encontrariam alguma maneira de enfraquecer essa relação. Essa relação está se fortalecendo e melhorando à medida que os últimos anos têm passado. E eu adoraria ver essa parceria enfraquecida na próxima década. Agora vamos passar rapidamente pela Ásia Central. O Tajiquistão está na base do nível B. Eles hospedam uma base militar chinesa e a China investe muito no Tajiquistão, financiando usinas, redes elétricas, ferrovias e rodovias. Mas assim como a Mongólia, eles simplesmente não têm muito a oferecer necessariamente. O Quirguistão oferece ainda menos. Eles dependem muito da China como parceiro econômico. 44% das importações do Quirguistão vêm da China, e eles também estão fortemente endividados. Como parte da iniciativa do Cinturão e Rota, eles oferecem empréstimos para construir infraestrutura nesses países. E o Quirguistão simplesmente não tem uma economia capaz de realmente pagar isso de volta. E nível C para o Quirguistão. O próximo é o Cazaquistão. Esse é a maior economia da Ásia Central. E eles também têm enormes reservas de urânio.
Então, como a China está buscando maneiras de se tornar mais independente em termos de energia, uma das estratégias é construir usinas nucleares. Eles também estão construindo usinas a carvão e outras coisas, mas será do Cazaquistão que eles vão obter grande parte do seu urânio. E eles também criam profundidade estratégica entre a China e a Rússia. Então, a Ásia Central é meio que o ponto vulnerável da Rússia. As pessoas geralmente pensam neles como um país ocidental, na sua frente ocidental, com os países europeus. E esse é um ponto potencial adicional de influência que a China poderia ter sobre um dos seus aliados. O Cazaquistão vai para o nível A, muito bom. Turcomenistão vai para o topo do nível B, na verdade, só porque eles são o maior fornecedor de gás natural para a China da Ásia Central. Isso é importante, mas fora isso, eles contribuem pouco. Por fim, há o Afeganistão. Estamos colocando eles no nível D apenas por causa da instabilidade política que ficou após a retirada dos Estados Unidos da América do Afeganistão e o tipo de consequências do século horrível que os afegãos tiveram que enfrentar. Existe o potencial de que, se você pudesse controlar, organizar e direcionar o foco e os recursos do Afeganistão para o benefício da China, eles poderiam alcançar um nível de importância estratégica semelhante ao do Paquistão. Mas sabe, quando as pessoas apontam para isso como um lugar de onde os Estados Unidos da América se retiraram, é como se dissessem, agora a China pode entrar. Eu penso, boa sorte, cara. Este lugar destruiu a União Soviética e de várias formas também os Estados Unidos. Não há muito para você lá em termos de estabelecer algum tipo de bastião ou grande vantagem econômica ou militar. Esse foi nosso giro pelos principais aliados chineses. Certamente deixei alguns de fora. Podem me zoar nos comentários por esquecer de citar Timor-Leste ou outro país pequeno. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e confira nossos outros vídeos.